Olá, gente! Hoje eu vou mostrar um pouco de como a gente pode configurar as canetas dentro do ArchiCAD. As canetas é o que define a cor e as espessuras de todas as linhas do nosso desenho. Tá? No ArchiCAD, a gente pode criar várias configurações de canetas diferentes e trabalhar com elas simultaneamente no mesmo projeto. Com isso, a gente consegue representar o nosso projeto em diferentes pranchas, ou até mesmo na mesma prancha, com configurações de espessura de linha de cores diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês a configuração padrão de espessura de linha que vem no ArchiCAD na versão 21. Onde que estão essas configurações de pena? Estão aqui em cima no menu em documentação, conjunto de canetas, canetas e cores, vistas do modelo. Tá? Então é dentro dessa opção do menu que eu vou configurar as minhas configurações de canetas, de penas. Tá? E o ArchiCAD 21 já vem com essas configurações aqui prontas. Tá? O ArchiCAD Default, livro de layout, vistas 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100 e 1 para 200. Então vamos entrar aqui dentro de canetas e cores, que eu vou mostrar rapidamente como é essa tela e como são essas configurações que já vêm prontas no ArchiCAD 21. Então vocês podem ver que essa opção aqui de configuração ArchiCAD Default, ela trabalha com essas cores que vocês estão vendo aqui embaixo. Ok? Cada quadrado desse representa um número. Esse aqui é o número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Até chegar no número 255. Cada quadrado desse vai ter uma cor, que eu posso configurar a cor que eu quiser. É só a gente clicar duas vezes aqui, ó, eu escolho a cor que eu quiser. Essa cor eu vou ver na tela e eu posso também imprimir com essa cor, se eu quiser. Tá? Cada quadrado desse vai ter uma espessura, corresponde a uma espessura de linha, que é a espessura que vai ser impressa. Tá? Mas que também é uma espessura que eu posso enxergar na tela se eu quiser. Na tela nunca é real, mas é aproximado para mais ou menos a gente conseguir visualizar como vai ficar o nosso desenho. E além disso, cada quadrado desse vai ter uma descrição. Eu posso configurar um quadrado desse, escolher uma cor, escolher uma espessura e botar na descrição que essa cor, que esse quadrado com essa cor e com essa pena vai ser usada, por exemplo, para linhas de parede ou linhas de laje. Então eu consigo descrever para cada quadrado desse para que ele serve. Isso facilita na organização do trabalho, do projeto. Tá? Na configuração default do ArchiCAD 21, ele cria uma organização que é distribuída na horizontal e na vertical. Como assim? Então vocês podem ver que quando eu clico aqui no primeiro quadrado, ele está me dando a descrição geral. Se eu clicar no segundo, ó, elementos em 2D geral. Se eu clicar no terceiro, ó, aberturas geral. No quarto, objeto geral. Depois, documentação, texto, paredes, pilares, lajes, vigas, escadas, coberturas, sempre com geral do lado. Ou seja, nessa primeira linha, eu tenho vários elementos do ArchiCAD e do lado geral. Tá? Agora, por exemplo, nessa coluna aqui, ó, que eu estou, cobertura geral. Se eu clicar no quadrado abaixo, olha só, ele continua com coberturas, só que agora, ele, ao invés de geral, é corte estrutural. Se eu clicar no quadrado abaixo, ó, continua em coberturas e corte não estrutural. Então, como é que é a organização dessa configuração de canetas? Os objetos estão na horizontal e para cada objeto ele subdividiu os elementos na vertical. Tá? Então, por exemplo, para coberturas eu tenho geral, corte estrutural, corte não estrutural, símbolos, vista e acima e tramas de corte. Se eu for aqui em paredes, ó, parede geral, paredes em corte estrutural, paredes em corte não estrutural,
paredes em símbolos separadores, paredes em vista e acima e tramas de corte. Então ele já fez essa configuração pensando em como elas vão ser utilizadas para cada objeto dentro do ArchiCAD. Então isso facilita muito se vocês puderem começar utilizando o ArchiCAD usando essa configuração aqui. Tá? Ela já ajuda bastante. Você não precisa criar nada, configurar nada. Se você puder começar a usar o ArchiCAD usando essa configuração. Tá? Bom, vou dar um OK aqui, vou fechar a janela. Tá? E vou construir uma parede. Deixa uma parede pequena aqui. Tá? Então vocês podem ver que ele já está usando as configurações de pena lá de parede que estava aqui no conjunto de canetas. Tá? Ele já deixa tudo pronto para trabalhar dessa forma. Né? Para você não ter que ter o trabalho de configurar isso, que dá muito trabalho realmente você criar a sua própria configuração. Né? Agora, você pode dizer, bom, mas eu não quero essa espessura para a linha da parede. Ok, eu vou lá em documentação, conjuntos de caneta, canetas e cores, venho aqui ó, em parede, corte estrutural, está com a espessura de caneta de 25. Eu venho aqui e modifico, 25 mudo para outra coisa. Né? E aí ele vai automaticamente mudar aqui na tela. Tá? Agora eu vou fazer uma cópia dessa parede aqui para baixo. Essa parede está indo, como vocês podem ver aqui, ó, do 0 até o 3 metros. E essa cópia que eu fiz, ao invés de 0 até o 3 metros, eu vou colocar de 0 a 1 metro. Aí o que acontece? Ele automaticamente coloca essa parede em configuração de vista. Então ele perde a achura e coloca uma linha cinza mais fina, que justamente é aqui, ó. Esse quadrado aqui, ó, paredes em vista e acima. Então a espessura de 7, né, ao invés de 25, que era esse aqui, e a linha fica cinza. Tá? Mesma coisa se for uma parede acima, ao invés de em vista, uma parede que está acima. Eu clico nela, ao invés de 0 até 1, eu vou botar aqui do 2 a 1, olha só. Então, uma parede alta, né, que está acima da minha linha de corte, então ela fica tracejada automaticamente. Essas paredes estão configuradas para ficar tracejadas quando estão acima. Mas ela está com a mesma espessura de linha da parede em vista. Tá? E também está cinza. Ok? Bom, digamos que você queira mudar por algum motivo essas configurações. Tá? Bom, primeira opção é, se eu vou mudar todas as paredes, se eu quero mudar essas espessuras, essas cores em todas as paredes do meu projeto, eu vou alterar aqui no conjunto de canetas do ArchiCAD. Né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, eu vou mudar aqui. Ó. Eu não quero preta, eu quero a linha da parede amarela, ok. E não quero 18, eu quero 30. Ok. Olha só. Então, todas as paredes vão ficar com a linha amarela, com a espessura de 30. Tá? Bom, e eu quero uma outra parede com linha diferente. Eu quero ter duas paredes com configurações diferentes. Bom, então, eu vou criar uma cópia dessa parede aqui novamente. Tá? E eu vou criar uma configuração adicional para essa parede que eu quero que seja diferente. Então, eu vou vir aqui em documentação, conjunto de canetas. Então, aqui abaixo, ó, onde eu tenho quadrados que não estão sendo utilizados, ó, né, eu vou clicar aqui num quadrado, vou colocar aqui parede em corte de repente de tijolo maciço, espessura de 20 e a cor dela vai ser verde. Ok. Tá? Então, configurei uma cor específica que eu vou trabalhar, vou usar ela só para paredes feitas de tijolo maciço. Ok. E aí, como é que eu mudo agora? Bom, eu vou clicar aqui na parede e vou dentro das configurações dela de representação. Né?
é aqui que eu trabalho, ó, planta e corte. Nesse quadrado planta e corte. Então, quando eu clico nesse quadrado planta e corte, eu tenho uma série de configurações, tá? Configurações de visualização em planta, que a gente já viu isso em outro vídeo. E aqui eu tenho, ó, representação da minha parede em corte e representação da minha parede em vista, em contornos. Tá? Então, como é que eu estou vendo essa parede em corte? Linhas de corte, linha contínua. A caneta que eu estou trabalhando. Tá? Que está amarela. E aí aqui eu vou mudar ela para verde. Ok? E aí, olha só. Minha parede, essa parede aqui está com contorno com a linha verde. E essa aqui com a linha amarela. Ok? Agora, digamos que eu queira também mudar a representação em vista. Só de uma parede, né? Então, vou fazer aqui uma cópia dessa parede aqui, que está em vista. Essa aqui eu vou mudar a representação. Então, vamos lá, em planta e corte. E olha só, aqui está a configuração do que eu vejo em vista. Então, em vista eu tenho linha contínua e caneta de linha em vista é o 87, o cinza. Eu não quero essa configuração. Eu quero ver também verde em vista. Tá? Aí, olha só o que ele faz. A hachura continua branca, porque é em vista, mas a linha é verde, porque eu alterei a linha que eu queria da minha configuração da parede em vista. Okay? Então, toda a estratégia de você configurar as linhas está baseada em criar um conjunto de canetas ou usar um conjunto de canetas existente. Se eu preciso de cores adicionais, de paredes diferenciadas, de elementos adicionais, eu posso trabalhar com esses quadrados aqui extras que me sobram. Tá? E cada elemento vai ter sempre esse botão aqui, planta e corte, onde eu consigo configurar o tipo de linha que eu quero que apareça em corte e os tipos de linha que eu quero que apareça em vista. Ok? Agora, o que é interessante também é que essa visualização que eu estou vendo, ela é ArchiCAD Default. Tá? Mas eu posso ver também com outras configurações diferentes. Tá? Então, o ArchiCAD, nessa versão 21, ele já vem com pré-configurações para você ver as linhas todas preto e branco e em diferentes escalas. Então, se eu estiver trabalhando em vistas 1:20, olha só, ele me apresenta desse jeito. Agora, estou mudando a escala para 1:50. Aí ele já altera um pouquinho as espessuras. Vou trabalhar não para 100. Ele já diminui novamente as espessuras. Vou trabalhar não para 200. Ele diminui mais ainda as espessuras. Então, eu posso ter uma configuração básica de trabalho colorida, que a melhor maneira de trabalhar é colorido, para poder você identificar os elementos. E eu crio outras configurações, preta e branca, com diferentes espessuras para diferentes escalas, que vão ser as que eu vou usar para plotagem. Tá? Então, esse é um conjunto que trabalha muito bem, onde eu tenho o ArchiCAD Default, que é colorido, e 4 opções para diferentes escalas, onde ele transforma o que é colorido em preto e branco e vai alterando a espessura das linhas de acordo com a escala que eu preciso trabalhar. Ok? Então, esse vídeo eu só queria dar uma introdução. No próximo vídeo eu aprofundo um pouco mais nas configurações de pena. Obrigado e até o próximo vídeo.